Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Eu estou aqui com a missão, né, de mediar esse painel número 3, que nós vamos conversar, né, sobre turismo como aliado no combate às mudanças climáticas, que esse é realmente um grande desafio, né? E como esse setor, né, o setor turístico, ele pode ampliar a consciência ecológica a partir das boas práticas e experiências positivas apresentadas tanto aos turistas como para a população, né? Porque a cidade é boa, o meio ambiente é bom se as pessoas que vivem ali dentro elas se sentirem bem. Não adianta só o turista se sentir bem. Nós precisamos, né, dentro dos nossos territórios, nos sentirmos bem. Para falar desse desafio, eu sou Cláudia Silva Jacob, sou jornalista, trabalho já trabalhei em diversos locais. Nos últimos anos trabalhei na Rio Tour, como o Marcel falou, fui diretora de comunicação, marketing. Trabalhei em todos os grandes eventos, basicamente quase todos os eventos desde 2010, do anúncio das Olimpíadas. E esse assunto é um assunto que está sempre em voga e é muito importante. Então eu vou apresentar aqui nossas palestrantes. Vou começar pela Luísa Sarmento. Ela é zoóloga com atuação em sustentabilidade e conservação. Com o Ministério do Meio Ambiente, ela desenvolve projetos de restauração agroflorestal em áreas urbanas, o que é fundamental para a gente, né? Também atua como pesquisadora da ONG Instituto Nossos Riachos e coordena um grupo de pesquisa em fauna aquática, junto ao CNPq. Ela já viveu na Bahia, no Espírito Santo, onde ela segue orientando alunos em mestrado e doutorado da UFES e da UEFS, da Bahia. E ela também é professora da Fundação Getúlio Vargas. Agora eu vou apresentar a Beatriz. A Beatriz é representante do Visit Rio. Para quem é mais velho, antes era chamado de Rio Convention Visitors Bureau, e agora chama-se Visit Rio. E ela trabalha, atua em congressos e eventos e na área de ESG. E o Visit tem vários mantenedores, né, vários associados, muitos que você pensar em turismo na cidade está ali dentro do Visit, do Rio Convention, né, do Visit. E o desafio do Visit é justamente esse: fortalecer esse posicionamento da instituição e apoiar esses processos sustentáveis no turismo. E, por último, Luciana Delamare, que é cofundadora e presidente do Instituto Alpaba. Ela é representante do Hub Regenerative Tourism Rio de Janeiro, no Inner Development Goals, e especialista em design regenerativo para o turismo, algo que a gente vai conversar para entender melhor. É palestrante, é jornalista, é escritora, acumula mais de 20 anos de atuação no setor. E ela é formada em administração hoteleira, pós-graduação em marketing, mestrado em turismo. Construiu carreira internacional com experiências na França e em Portugal. Bem, estão apresentadas todas. Eu vou começar pela Beatriz. Beatriz, o Visit faz, ou nesse momento em que ESG é um assunto em pauta e importante, faz algum tipo de exigência ou faz algum trabalho de adequação aos princípios ligados à sustentabilidade entre seus associados e com os eventos que são produzidos ou são patrocinados pelo Visit? Ah, então. Assim mesmo, tá. Bom, oi, tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Eu sou a Beatriz do Visit Rio. Assim? Tá certo? Tá bom. Eu trabalho na parte de congressos e eventos do Visit Rio. E, assim, já indo direto ao ponto da pergunta, basicamente, só para vocês entenderem, né? O Visit Rio, a gente representa a marca de turismo da cidade. Então, tudo que envolve a promoção internacional do destino, a promoção regional do destino, né? A gente trabalha e isso se desdobra em diversas frentes.
tanto na frente de congressos e eventos, que é o nosso core business mesmo, que é trazer mais eventos para a cidade e, em sua maioria, congressos técnicos científicos. Então, tem eventos que eles não vêm sozinhos para a cidade, a gente tem que fazer um processo de candidatura da cidade, tem que trabalhar isso junto ao poder público para poder trazer e mostrar que a cidade tem capacidade de receber certos eventos, seja em estrutura, seja em serviços prestados, se é possível trazer o evento, capacidade hoteleira, tudo isso. Então, a gente faz esse trabalho, tem o trabalho de turismo, que a gente trabalha junto com operadores turísticos dos nossos principais mercados, que vêm aqui para o Rio, trabalha com influenciadores que vêm de fora, tudo isso voltado para essa promoção do destino. Atualmente, a gente também tem uma frente de B2C, que é uma frente voltada mais para público final, então eventos de entretenimento, a gente tem parceria com o Rock in Rio, com o Carnaval, com todos esses grandes eventos que acontecem na cidade e justamente trabalhando essa promoção. Então, fazendo ativação com influenciadores, trabalhando a parte de comunicação, de divulgação do evento nas nossas redes. E, bom, a partir daí, né, a gente trabalha isso tudo com a ajuda dos nossos associados, nossos parceiros, que eles pagam uma mensalidade para participar do ecossistema do Visit Rio. Então, toda parte desse trade turístico, né, os grandes players, assim, em sua maioria, os grandes organizadores de evento, as grandes redes hoteleiras, as principais agências de viagem, DMCs de turismo, prestadores de serviço, todos compõem esse nosso ecossistema. A gente é uma iniciativa privada, mas a gente trabalha essa marca com uma finalidade pública. Então, falando um pouco do nosso processo de adesão, como a gente vai fazer essa prospecção desses parceiros, com essa nova entrada desse segmento de ESG, que é uma coisa muito recente, a gente vem trabalhando isso muito, assim, de passinhos pequenos, mas de uma forma mais estratégica e efetiva. A gente tem cada vez mais exigido isso nos processos de adesão, de prospecção. Então, entender se, por exemplo, o hotel que está entrando como parceiro, ele tem algum tipo de trabalho que ele já realiza, alguma ação voltada para gestão de resíduos, voltada para alguma ação social que eles trabalham, alguma causa social. Então, tudo isso virou uma coisa muito principal para a gente na hora que a gente está fazendo esse processo de adesão e de prospecção. Mas não só isso, como também a gente tem buscado cada vez mais parceiros que prestem serviços que englobem esse segmento de gestão de resíduos, de ESG. Então, por exemplo, a própria Boomerang, por exemplo, uma empresa que faz esse trabalho de gestão de resíduos, são empresas que a gente tem tentado cada vez mais trazer para dentro do nosso ecossistema, porque a gente tem percebido que muitos congressos técnicos científicos que vêm de fora, não só eles viram um processo de filtragem para a cidade, ou seja, eles vão, quando eles vão avaliar cidades que estão tentando trazer um evento, já viram um requisito assim enorme saber o que a cidade tem feito de ações efetivas voltadas para essa parte de políticas públicas para ESG na cidade, mas não só isso, como adequar os seus próprios eventos. Então, a gente tem precisado atender muito essa demanda. Com isso, vem esse trabalho da prospecção dos parceiros, que a gente tem feito. A gente hoje tem 4 empresas no nosso ecossistema que são voltadas para a prestação de serviços envolvendo compensação de carbono, medição, envolvendo gestão de resíduos, envolvendo consultoria para ações sociais, envolvendo eventos. Então, tudo isso a gente tem tentado entender o que os eventos têm falado para a gente. Tudo que chega aqui, a gente entende que essa temática tem sido cada vez maior, tem sido quase como se fosse um filtro, né? Que, como eu falei, tem sido um dos critérios, basicamente, para eventos virem para o Rio. Tem sido muito bem observado, então acho que acaba que nesse processo de adesão isso entra muito, esse olhar acaba entrando muito. Entendi. Eu vou agora passar para Luciana. Eu queria entender, assim, vocês falam em turismo regenerativo. Você poderia explicar um pouco qual é a diferença do turismo, a denominação turismo regenerativo, turismo sustentável e turismo responsável? As 3 coisas estão no mesmo pacote? Ou... É uma boa pergunta e ela pode ser bem filosófica, inclusive. O tema da regeneração está sendo trazido como tendência, e isso é um risco enorme que a gente está criando para o ecossistema turístico, inclusive para o trade, porque turismo regenerativo em si é algo que não existe como segmento, né? Não pode ser, a gente não pode chegar e criar, vou criar um produto regenerativo, né? É uma ousadia dizer isso. Por quê? A regeneração é algo que se dá na natureza, é algo onde a gente interpreta os valores de ecossistemas que já têm essa capacidade de se regenerar. Inclusive, nós, seres humanos, temos essa capacidade de nos regenerarmos, né? E quando a gente começa a se aprofundar na filosofia, na antroposofia, na sociologia, na antropologia, a gente vai beber
fontes, na biologia também, e a gente entende que não existe um turismo regenerativo, mas existe um design regenerativo para o turismo, Cláudia. Então, a pergunta é um pouco mais embaixo, né? O buraco é um pouco mais embaixo. E é claro que o mercado de turismo muitas vezes se aproveita dessas terminologias, né, em seus relatórios, em suas iniciativas, de uma forma de criar algo novo para o mercado. É natural, né? A gente cria um monte de rótulo para que o turista tenha aquela sensação de que ele está combatendo o FOMO, né? É o Fear of Missing Out, né? Que eu acho que é um grande sintoma da angústia do ser humano hoje, a sensação dele estar perdendo algo. E quando ele pensa, fala assim, turismo regenerativo é a nova tendência, ou a tendência do ano de 2000, eu li isso, tendência do ano de 25. Design regenerativo é uma coisa que já está sendo, já está na bibliografia há muitos anos, há 5 décadas, né? Então, assim, tem muita gente na biologia que está falando sobre isso há muito tempo. Inclusive, foi um biólogo que me introduziu na questão do design regenerativo e falou: olha, o turismo regenerativo está sendo tratado como segmento turístico. Então, a gente precisa, e o Alpaba nasce disso, a gente precisa trazer a visão de que não é o que a gente está oferecendo para o mercado, mas é o como e o porquê. Por quê? Por quê? E desmistificar algumas questões. Então, eu venho de um setor que cria tendências o tempo todo, né? Que vive disso, mas de alguma forma ou de outra tem uma coisa que acontece no território 365 dias no ano. E muitas vezes, quando a gente entra nessa lógica de atender a demanda e não a oferta, a gente não gera oportunidades de igualdade social, de desenvolvimento territorial, né, de melhoria das condições econômicas daquele território, até do vínculo com o próprio território, né, onde a comunidade se conhece melhor, onde ela se regenera melhor. Então, o processo de design regenerativo, ele começa também pelo autoconhecimento, pela autoconsciência da comunidade, do que ela é, de onde ela veio, quais são as dores que ela tem. Então, eu estou dando essa volta toda para dizer que não tem como a gente comparar sustentabilidade com a regeneração. A gente não pode entrar nessa discussão. O que a gente pode dizer é o seguinte: a sustentabilidade em si, ela teria sido uma excelente oportunidade, mas a gente não pode vender o sustentável como um fator de diferenciação de produto. Tem que ser sustentável e ponto. Acabou, né? A regeneração, ela envolve outras questões. A espiritualidade, a reconexão, a afetividade. A gente trabalha outras dimensões. São dimensões até imateriais. Eu acredito que a sustentabilidade, ela está num foco físico, no plano físico. O que a gente está fazendo de errado aqui, a gente consegue identificar, né? E a regeneração, ela entra num outro plano, que é quais são as feridas que aquele território tem ainda para sanar, o que essa comunidade viveu aqui, né? A gente tem uma marca num país que é a escravidão. Isso tudo se reflete, se reverbera até os dias de hoje, inclusive no turismo. Então, e a responsabilidade, eu acho que tem a ver com valor, princípios fundamentais do ser humano. Então, semana passada, a gente estava falando da questão da violência contra a mulher, né? A responsabilidade é algo que precisa estar inerente à nossa capacidade de cidadãos. Então, também é algo que tem que estar vindo. Eu entro na questão da moralidade, quando eu falo em responsabilidade, né? E princípios de direito também, do cidadão. Então, eu acho que eu compliquei bastante, mas deu para a gente... Deu para entender bem. Deu para entender, né? Que são dimensões bem diferentes. Luiz, aproveitando esse assunto do turismo regenerativo, esse conceito na academia ele faz sentido? Como é que isso, na prática, isso faz sentido? Já é uma vertente de estudos e de pesquisas até mesmo de impulsionar esse tipo de ação? Olá, gente, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje, todo mundo com fome, né? Então, vamos e vamos. Então, eu vou complementar aqui o que a Luciana falou.
sim, esse conceito ele faz muito sentido. Quando a gente fala na sustentabilidade, acho, e é um termo que já está muito assim introjetado dentro das pessoas, né? Acho, e todo mundo tem isso muito. Não destrua, preserve, não suje, conserve. Um conceito e já está muito dentro de todos, né? Quando a gente chega numa escola, um menino estudante sabe que é a sustentabilidade, pelo menos tem uma vaga ideia, né? Mas quando a gente fala em regeneração, você parte do princípio de e quem vai receber a regeneração, ele tem que ser um ator social no sentido de vamos fazer junto, vamos mudar, vamos melhorar. A pergunta da regeneração, ela impõe uma ação. Não é só você, não, aí eu não vou destruir nada, eu vou cuidar do meio ambiente. Não. A regeneração, ela impõe e você seja o ator da ação. Não só você chegue numa cidade linda como o Rio de Janeiro, não, eu vou receber, vou descansar, eu vou curtir. A regeneração implica, eu vou buscar uma experiência. Eu vou ser um ator enquanto eu estiver aqui na cidade. O que eu posso participar como experiência regenerativa? Então, dentro da academia, esse conceito da regeneração, ele passa muito de você fazer junto, de você buscar projetos, buscar as pessoas, buscar ações. Por exemplo, existe um dia, e é um calendário internacional, né, o Dia Mundial da Limpeza do Litoral, e o Rio de Janeiro participa, o município, eu moro, Niterói também participa, que é uma agenda regenerativa, e você participa. E tem outras agendas. Eu, por exemplo, meu segmento, enquanto academia, enquanto pessoa, enquanto cidadão do mundo, é trabalhar com agricultura regenerativa. Então, a gente pode conversar mais para frente sobre isso. Tá, pode deixar. Beatriz, eu queria aproveitar que você estava falando sobre a captação, que é uma missão muito importante do Visit, porque os eventos não chegam. E aí vocês têm que participar dos famosos bids, aqui fora do Brasil, disputar com o Uzbequistão, Cazaquistão, com o Catar, com milhões de milhões e milhões de dólares. Enfim, já participei disso, trabalhei ainda no Rio Convention, eu sei como é que é o bid com um livro de 140 páginas de missões. O que eu queria saber, dentro dessa questão de mudança climática, hoje é fundamental você ter esse tipo de informação, porque eu acredito que muitas empresas, por causa de compliance, por causa de questões mesmo internas, elas fazem várias restrições. Não quero ir nesse lugar onde se consome tudo com plástico, sabe? Canudo de plástico na praia, ou que tá suja, ou que a cidade não faz esse recolhimento de lixo. Isso já está dentro dos bids, dessas disputas que a gente faz. E como que a posição do Rio de Janeiro hoje, dentro desse mercado, desse panorama? Bom, vamos lá. É exatamente isso que você falou. Esse processo da candidatura, que a gente chama da cidade, ele envolve uma série de requisitos, né? Então, isso vai desde entender a infraestrutura da cidade, mobilidade urbana, se o local onde eles querem realizar o evento é um local que é acessível em termos de transporte público, se é um local que tem uma boa capacidade hoteleira para ter todas essas pessoas que estão vindo para o evento ali bem alocadas naquele espaço, mas com toda certeza, e isso é um movimento que a gente tem percebido nesses últimos 2 anos, principalmente eventos que vêm da Europa, em sua maioria, são os que a gente começou a mapear melhor. Eles já têm um dos grandes requisitos é entender as políticas públicas que a cidade tem feito em relação à emissão de gases poluentes na mobilidade urbana, entender os projetos de reflorestamento, de preservação das reservas naturais que a gente tem na cidade. Isso tudo tem sido um critério muito grande, mas não só da cidade em si, muito da cidade. Então, a gente já tem esses dados compilados. Isso foi uma das primeiras missões que a gente fez quando começou a se adentrar nesse segmento e responder por esse segmento melhor, entender junto com a prefeitura, com a Secretaria de Inovação,
Habitação, com a Secretaria do Meio Ambiente, todos esses dados dos projetos que a gente tem em andamento atualmente, desses dados das reservas naturais da cidade, de que área é alocada dentro de qual reserva natural, qual política pública existe para aquele espaço, mobilidade urbana, tudo isso a gente tem esses dados. Hoje em dia ele é algo que compõe o nosso material do BID, quando a gente vai fazer o BID, quando há uma defesa de candidatura que a gente tem que ir para outro país, ou tem que fazer de uma forma ao vivo, a gente também já menciona esses pontos, mas não só isso, também como os próprios prestadores de serviços, os próprios locais, centros de convenções, onde os eventos vão ser realizados, isso já é cobrado desses locais no BID também. Então, no momento que por exemplo, o Rio Centro, o Centro de Convenção Windsor, vai apresentar a proposta, muitos já vêm questionando eles se existem essas políticas de gestão de resíduos, se existem ações sociais envolvendo a destinação dos alimentos que sobram do evento. Todas essas questões já são muito, muito tragas nesse processo de candidatura. E não só isso também, como já pegando um gancho aqui também do que ela mencionou, essa nova visão do turista, né? Como que o turista ele tem mudado o seu perfil. Hoje em dia a gente está encarando um turista muito mais consciente, ele vem para uma cidade pensando em experiências mais autênticas, pensando em trazer algo para a localidade, entender como que ele vai se comunicar com o restante da cidade. Então, até mesmo nos eventos, muito que tem sido questionado a nós é exatamente qual tipo de experiência cultural que a gente pode emergir os participantes, fazer eles trazerem algo de volta, talvez fazer alguma parceria com alguma ação social, algum projeto que acontece na cidade, que a gente possa trazer para o evento de alguma forma, tanto para eles poderem estar presentes no evento, mas também para trazer algo de volta para esses projetos, trabalhar em parceria com esses projetos. Então, tudo isso tem sido muito, muito, muito trago para nós, e a gente tem feito todo um trabalho para mapear esses projetos, a gente tem ido conhecer diversos projetos sociais, diversas iniciativas, diversas rotas não convencionais de turismo, então, na Zona Norte, na Zona Oeste, muitas diferentes rotas que não são tão convencionais como Cristo, Zona Sul, tudo isso tem sido cada vez mais cobrado, cada vez mais exigido, o interesse tem se despertado muito mais, então isso acaba sendo parte do nosso trabalho também, mostrando que a cidade não é só a Zona Sul, não é só o Cristo, existem muitas outras rotas diferentes, existem projetos e iniciativas que já acontecem na cidade, que a gente tem que se orgulhar e mostrar para os outros países, porque a gente também é referência em muitas coisas aqui na cidade. Não, ótimo. É porque cada vez mais esse interesse pelo diferente, não só eu vou para a praia, tomar caipirinha, eu acho que as pessoas precisam entender, assim, da minha experiência disso, é que o turista ele quer mais. Ele não quer pagar uma fortuna para ver o Rio de Janeiro. É claro, o cara que vem de São Paulo, mesmo o cara que vem do Nordeste, ele quer ter uma experiência melhor. Ele quer a praia limpa, ele quer falar, ver como funciona o território. Ele não quer simplesmente não conviver com ninguém, né? Ele não quer sentar na praia e que a pessoa não fale com ele quer saber, né? Ele quer ver, ele quer saber. É, aproveitando esse gancho do querer saber, e que para mim também tem muito do trazer, né? Da regeneração, né? De refazer, recontar, né? Você acha que, por exemplo, o Rio de Janeiro está no caminho certo? Tem alguns exemplos que são destaque nesse setor hoje, de cidades ou de países mesmo? Ui, vamos lá. Pergunta difícil, porque a regeneração ela nunca vem de uma forma linear, né? Então você vai ter o convívio no mesmo território de sistemas que são regenerativos, sistemas sustentáveis, sistemas convencionais, sistemas restaurativos. Tudo isso acontece simultaneamente, né? Então a gente não consegue dizer assim, um território é 100% regenerativo, ou é um exemplo de regeneração, ou algo do gênero. Até acho que incorre o risco da gente sobrecarregar esse lugar, esse local de marketing de destino, né? É algo que a gente tem que ter muita responsabilidade, voltando à questão da responsabilidade. Quando a gente chama a atenção para um paraíso ecológico, por exemplo, sem ter estruturado o planejamento, a gente corre o risco de saturar aquele lugar sem causar benefício para a comunidade, né? E prejudicando os ecossistemas. Então, isso tem acontecido muito no Brasil. De modo geral, eu acredito que essa lógica de que nós precisamos primeiro trabalhar com planejamento territorial. E aí, pensando na cidade do Rio de Janeiro, que a Beatriz falou, faz todo sentido a gente pensar que o Rio de Janeiro é um ecossistema muito mais amplo que a Zona Sul, né? E geralmente o turista que vem para a Zona Sul, né? É.
a realidade da cidade é uma realidade complexa, né? O sistema que a gente tem hoje é instaurado em comunidades, as favelas, a gente tem, o Instituto Obaba tem um projeto em favelas do Rio, uma construção de relacionamento de confiança extremamente importante, né? Porque existe uma crise de confiança acontecendo nas instituições, então isso a gente precisa trabalhar muito. Então, acredito que tanto o relacionamento do terceiro setor, perdão, a iniciativa privada e poder público precisa estar muito bem alinhado, tem que ter vontade para tornar isso possível. Nós fizemos, inclusive, lançamos essa semana um documentário que se chama Mulheres que Regeneram Territórios, convido a todos a assistirem gratuitamente no Cinema Laura Alvim, nos dias 6, 13 e 20, às 14 horas, é uma sessão, um documentário que nós fizemos a propósito desse projeto que nós desenvolvemos de capacitação empreendedora em favelas do Rio, justamente porque uma das formas de a gente promover essa regeneração é através do empreendedorismo, né? E as mulheres, elas precisam empreender, porque mais de 52% são chefes de família, né? Sozinhas, cuidam dos filhos e cuidam dos pais. Como é que ela vai para um trabalho seletista? Não tem como. Ela já vai chegar no trabalho com autoestima em baixa, ela já vai saber que não vai ser capaz de manter aquela estrutura durante muito tempo sem se sacrificar. E o processo de regeneração ele precisa vir a partir daí, reconhecer que nós precisamos dar auxílio, apoiar. Então, acredito que tenha muito espaço ainda para desenvolvimento de políticas públicas estruturantes, não só na cidade do Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. Nós somos um país com muito problema social. E realmente, o caso do BID, por exemplo, reforçar isso e trazer e exigir da gente um endereçamento de um fato social em si já é um sintoma que a gente já deveria estar provocando internamente, né? Então, o nosso organismo, ele está ali trabalhando o tempo todo para a gente. A gente pode tomar um remédio que for, ou pode ter alguém dizendo para a gente que a gente precisa fazer ginástica, mas internamente o nosso organismo está ali lutando o tempo todo para se regenerar, tá o tempo todo. Então, estou usando a metáfora da regeneração como instrumento para a gente imaginar que esse território está falando com a gente o tempo todo, essas comunidades o tempo todo. E às vezes ela grita, e às vezes ela sussurra. Nosso evento aqui foi cancelado, né? Então a gente já sabe, isso é um sintoma. Então são sintomas que a gente tem que ir analisando e vendo como que a gente endereça isso como sociedade, não como órgão de turismo, não só como sociedade, né? Então é isso, eu acho que a gente não vai encontrar um lugar 100% regenerado. Eu posso dar alguns exemplos, assim, que eu acho que tem assim, uns espaços, mas eu tenho sempre muito medo de falar de assim, um lugar para ir, porque se não tiver planejamento, exatamente, não adianta nada. A gente vai causar dano, né? Então, realmente, eu acho até temerário, Tá bom. sabe? Entendi. Dizer, é temerário, mas eu acho que alguns lugares são interessantes. O ICMBio faz um trabalho maravilhoso de preservação das nossas unidades de conservação. Alguns parques estaduais são fabulosos. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem alguns exemplos. Então, esses lugares são os lugares que têm uma infraestrutura para atender essa necessidade que nós temos de natureza, né? De estar ali no nosso estado natural, que nós não vamos estar na natureza, porque nós somos natureza. Mas a gente vai estar se reconectando, né, com a nossa mãe terra, que é Verdade. importante. E dentro desse assunto, Luísa, nessas suas parcerias com o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Nossos Riachos, essa pauta, ela tá ali como eu digo, na base das preparações, do que vocês vão fazer? Com certeza estão, né? Então, a Cláudia mesmo, a Luciana, Cláudia, você, falou agora, a gente tem essa questão de você ter uma resiliência. Acontece hoje, os seres humanos, no mundo urbano,
as pessoas estão ficando cada vez mais autocentradas, mais isoladas, né? Você entra num elevador do seu edifício, você não sabe quem é o vizinho que está descendo com você no mesmo elevador até a portaria, né? Você mora numa casa, você bota uma cerca elétrica para várias razões, né? Mas você acaba se isolando o seu território do resto. Então, nós precisamos fazer também um movimento ao revés, para nós, para nossa sanidade mental. E é como a Luciana e falou, de se reconectar, de carregar as baterias. O que é você buscar a nossa essência, e o ser humano é a natureza. Então, o que nós, do Instituto Nossos Riachos, fazemos através desse projeto? A gente é parceiro do Ministério do Meio Ambiente. O projeto, ele surgiu há 6 anos, com a ideia de moradores de Itaipu, na região oceânica de Niterói, que a gente iria fazer, e o riacho que atravessa o nosso bairro em direção à Lagoa de Itaipu fosse um lugar agradável, porque a gente mora na cidade, a gente sabe qual é o destino dos rios urbanos, é se tornarem um canal de dejetos. Daqui a pouco o rio está correndo um líquido semissólido, e em breve a prefeitura vai sepultar o rio com cimento, né? Vai virar uma praça, o rio sumiu, está lá embaixo, né? A gente sabe de vários lugares aí no Rio de Janeiro onde isso aconteceu, né? Cadê o Rio Carioca, né? O Largo da Carioca é por causa de um nome de água, muita gente não sabe, né? Eles aquedutos que tem no Rio estão secos, não tem água, né? Eles tinham uma função social, e as pessoas iam buscar água ali, eram locais de água pública, água limpa para você levar para passar o seu dia. Então, a água acabou sendo sepultada numa cidade que tem vários lugares e remetem à água. Então, e a gente faz em relação à regeneração? Justamente você se voltar a esse olhar de o ser humano é a natureza. Então, nós reunimos as pessoas do nosso bairro, voluntários, ninguém ganhava nada. As pessoas iam lá por amor à causa. E a gente começou a plantar. Chegamos na beirada do rio, era um pedaço do bairro e não estava urbanizado, então a gente podia facilmente chegar. Era um matagal, a beirada do rio, o pessoal jogava cachorro morto, lixo, um móvel velho. Aí a gente primeiro limpou, depois nós tiramos o mato. E aí nós começamos, cada um na sua casa, a fazer mudinhas e levar para o local. E a gente começou a reflorestar. Um parceiro nosso começou a trabalhar conosco, e é o Fernando, e ele é agrofloresteiro, foi aluno aí da universidade, e ele se juntou a nós como sendo uma pessoa para ensinar a gente a fazer uma técnica nova, e é a agricultura sintrópica. Sintropia significa você gerar energia no sistema, ao contrário da entropia. A entropia, onde você perde a energia. Ao gerar energia, o que você está fazendo? Você está gerando vida nova. Quando você cava um buraco, você não está cavando uma cova. Cova é para você colocar coisa morta. Você está cavando um berço. E ali é um lugar onde você vai botar uma nova vida. Você vai colocar uma planta ali, ela vai crescer e ela vai gerar sombra, ela vai gerar bem-estar, beleza, lar para outros animais. Então, mas a gente não planta uma árvorezinha ali. A gente faz uma muvuca. Plantamos várias plantas juntas para ir. A planta que a gente quer e fique ali, que é uma árvore de madeira de lei, ou uma árvore frutífera, e ela fique ali, não para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos estudantes aí da universidade, que são pessoas jovens e querem também um planeta melhor. A gente faz
com essa intenção, a gente não está fazendo para nós. E aí o lugar começou a ficar bonito. A gente começou a ver pessoas idosas querendo passear ali nessa beiradinha de rio, um riachinho, e vai para a Lagoa de Itaipu. Então, nós, e somos somente voluntários, conseguimos esse financiamento este ano do Ministério do Meio Ambiente e estamos agora, pela primeira vez em 6 anos, trabalhando com recurso. Então, a partir disso, nós conseguimos montar uma equipe técnica, estamos com uma horta comunitária na região, nós também estamos fazendo um viveiro de hidroponia para verduras, para distribuição para a população local, e nós estamos trabalhando com as escolas, e agora a gente quer aproximar também a população do bairro que consiga enxergar nesse processo também como sendo seu, de pertencimento, espaço de pertencimento, onde você pode vir, chegar, você pode entrar lá, pode pegar um alface, eu vou fazer almoço, eu vou ali, vou pegar uma coisa na horta, e seja um espaço seu também. Então, a gente quer tornar isso um lugar de todos, não um lugar que a gente fez, é um lugar de todo mundo. Então, isso a gente quer fazer. A gente quer, e a história desse pequeno riacho e vai para a Lagoa de Itaipu possa ser reproduzida, por exemplo, como eu estava conversando mais cedo, a professora Ruth, aí no Rio da Universidade, e passa o riacho. E tal. Esse também não ser um processo regenerativo, o Rio Rainha não pode também sofrer um processo de transformação? Com certeza. Eu acho, e não vai faltar voluntário para poder fazer esse trabalho, né? Então, é isso que a gente quer fazer, e essas vivências possam ser reproduzidas em outros espaços, como na universidade, ou em outros lugares da cidade, a gente sabe, né? E são possíveis, né? Então, vamos fazer junto, eu acho, e o segredo é a gente se juntar, fazer junto. Quando você está com a sua cerca elétrica, seu muro, o seu isolamento, você não consegue ver o resto. Quando você tira esse véu, você consegue ver todo mundo na cidade, e todo mundo precisa da mesma coisa. A gente precisa plantar amor. Claro. Então, quando você planta amor, você colhe afeto, você olha sorrisos, abraços, e é isso que a gente quer fazer no nosso projeto. Maravilha. Bem, o nosso tempo está ficando curto, eu só queria, assim, rapidinho, com vocês, porque o que a gente conseguiu ver aqui, que são muitas ações, que são ações privadas, né? Não é uma política de governo. Eu queria saber de vocês, rapidamente, se vocês acreditam, porque essa é a minha opinião, falta uma política mais robusta, pública, que diga, o evento só pode fazer isso, a gente precisa... Não é só você comprar crédito de carbono, sabe? Isso já foi, isso já passou, né? A gente tem que ir além, a gente não tem que zerar, a gente tem que ir muito além, entendeu? E eu sinto essa falta desse suporte, mesmo com os eventos, mesmo ainda é muito uma coisa do teu projeto, do seu projeto. Eu queria só, para encerrar, se eu estou pensando mais ou menos como vocês pensam. Diga. Bom, concordo totalmente, Cláudia. Eu acho assim que isso que você falou é um ponto que a gente precisa. Assim, eu acho que o Rio de Janeiro, ele, como um todo, tem ainda muitos desafios quando se trata desse segmento, desse olhar. Mas é aquilo, tudo que existe desafio, eu acho que tem oportunidade. Então, eu acho que é muito. Realmente, a gente precisa muito dessas políticas públicas e diretrizes, né, que pressionem os eventos, que pressionem os grandes organizadores, para que isso passe, essas adequações, esse olhar de gestão de resíduos, de seja o que for, né, voltado para esse segmento, passe a ser algo que seja padrão, né? Porque hoje em dia ainda é enxergado muito como um diferencial competitivo, como um bônus. Acaba que esse tipo de olhar ainda é muito secundário, às vezes até
bem lá para o final, o último lugar, pois é, em um evento, quando vai se fazer um grande evento, quando vai se fazer uma iniciativa, quando uma empresa é grande, tá fazendo seu planejamento, ainda não é levado muito a sério como poderia ser. E eu acho que, infelizmente, quando a gente fala muito de iniciativa privada também, acaba que só é efetivo quando vira algo que é mandatório, quando vira algo que dói no bolso, quando vira algo Pede planilha. Exatamente. Pede planilha. Então, tem a planilha toda, tudo área VIP, barará. Aí lá no final. Exatamente. Então, eu acho que, assim, para ser levado a algo a sério, para a gente ter uma conversa mais efetiva, de fato, sobre isso, é algo que precisa ser contemplado nas políticas públicas, é algo que precisa ser uma diretriz, porque hoje em dia, sim, ainda é visto como um diferencial, como um bônus, como uma coisa isolada, como uma ação que somente tal evento faz, somente tal empresa tem, e ainda assim é algo muito secundário. Então, eu acho que sim, com certeza, é algo que a gente precisa fazer pressão. Vocês querem também comentar? Vamos. Senão vamos me matar. Pode ir. Então, olha só, então eu vou aproveitar, vou falar um pouquinho antes da Luciana, mas complementando o que a Beatriz falou, eu acho, e uma política pública importante é a educação. Porque a gente não tem uma disciplina do foco de educação ambiental dentro da escola pública, e seja uma disciplina obrigatória, e todos os meninos façam, que eles tenham essa motivação, né? A gente precisa disso. Então, quando você planta a semente lá na base, né, na primeira infância, aquele menino ele vai crescer com isso como um valor. Senão ele cresce totalmente dissociado de natureza, de meio ambiente, né? A questão de sobrevivência é muito mais relevante na realidade, às vezes, de um menino e não tem tantos acessos. Então, se você planta essa semente, ela vai germinar e vai brotar e vai colher frutos. Minha mestra. A ideia do evento, a ideia desse diálogo, desse encontro, inclusive, é para que a gente possa mobilizar para que órgãos públicos, pessoas, entidades possam se unir para que a gente mude não só regras e leis, determinações, mas que a gente possa levar esse tema para a educação, e não só a educação do menino, educação para também os cursos de pós-graduação de gestão de projetos, cursos de jornalismo, os cursos de administração, que depois as pessoas vão fazer seus eventos, seja na área do turismo, seja na área... Né? A gente não está nem chegando até o futebol. Né? Nem estamos chegando aí ainda, mas vamos chegar lá também. Mas olha, e já tem time de futebol carbono zero, né? O Flamengo é o time carbono zero. Eu dou isso nas minhas aulas da Fundação Getúlio Vargas. Eu falo, gente, tu sabia que o futebol está preocupado com isso? Né? É o patrocinador, é a força do patrocinador. Com certeza, viu, Silvana? E não seja só dos meninos. Da boa vontade. Mas e tal a gente começar pelos meninos, depois ir subindo, né? Vai fazendo uma espiral, né? Como a gente falou mais cedo, né? E isso possa... Então, para finalizar, eu falaria não em política de governo, eu falaria em política de Estado, né, onde a gente determine que, independentemente de quem estiver à frente, quem estiver liderando, que a gente possa, de fato, como cidadãos, sistemicamente trabalhar com isso. Sistemicamente significa que não pode ser só a empresa, não pode ser só uma parte, tem que ser todo mundo. E a educação fundamental, acho que a professora tocou num ponto fundamental, e não tem a ver só com as escolas, tem a ver com ir, né, muitas vezes naquelas comunidades que mais precisam dessa informação e de apoio. 70% das emissões que nós temos dos lixões poderiam ser evitadas se fossem cobertos os lixões. Hoje os lixões são grandes problemas nos centros urbanos, né? A gente tem que pensar que essa palavra bonitinha, resíduo sólido, faz parte do processo de educação. A gente não está sabendo tratar o lixo, a gente está sabendo, inclusive, chegar no mercado e escolher qual é o lixo que a gente vai evitar de produzir, né? Evitar de deixar no meio ambiente. E quando a gente começar a fazer isso, sistemicamente, como cidadãos, a indústria vai começar a se adaptar.
né? Mas isso tem que vir de cima para baixo, sim, né? Então, um dos papéis do poder público é proibir, é fiscalizar, é multar, é corrigir, é educar. Então, nós estamos falando sobre processos cidadãos que precisam fazer parte disso, com certeza. Então, mudar essa lógica. Ou quando a gente olha, assim, falo muito de regeneração no contexto de resolução de problemas, né? A gente fala muito em teoria da mudança. Teoria da mudança é tudo longo prazo, né? Não adianta você chegar a fazer uma coisa hoje, ter aquela opinião pública ali e, de repente, começar a apagar aos pouquinhos o que foi construído, né? Isso acontece bastante quando a gente não tem uma atitude politicamente desejável naquele âmbito lobista, né? Então, às vezes, a gente precisa quebrar essa barreira de querer agradar todo mundo, né? Então, nós temos eu diria assim, uma aura, muitas vezes carismática na nossa política, na nossa classe política, que quer agradar o máximo de pessoas, né, possível. E isso é muito difícil. Para a gente terminar com essa história de garrafa PET, a gente vai ter que desagradar quem produz garrafa PET e ele vai ter que começar a fazer alumínio, né? O alumínio está aí para resolver, porque ele é quase que 100% reciclável. Eu acho que é o que mais funciona hoje no Brasil. Então, de fato, esse é um exemplo, mas existem tantos outros, né? Então, com certeza, assim, endossando aí, professora, educação sempre. Gente, eu queria agradecer, acho que foi maravilhoso, podia ficar aqui a tarde inteira conversando sobre esse assunto, mas muito obrigada, tá?